Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Hebreus, o 4, o 5, o 6, o 7, o 12 e o 13. Hebreus, o 4, o 5, o 6, o 7, o 12 e o 13. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar dois louvores da harpa cristã. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor, dos louvores. Vamos lá, meus irmãos? Hebreu, o 4, o 5, o 6, o 7, o 12 e o 13. Vamos lá, meus irmãos? O 5 diz assim: E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. O 6: Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. O 7: Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo, por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvides a sua voz, não endurecerás os vossos corações. O 12: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O 13: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, é que quando Ele falar comigo, com você, meus irmãos, você tem que dar ouvido à voz dEle. Porque Ele fala comigo, com você, meus irmãos. Mas muitas das vezes, você não quer ouvir a voz do Senhor. E você quer estar desobediente. E você quer fazer o que quer. E você quer seguir o nosso próprio caminho. Aleluia. 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 Mas a minha e a tua desobediência, meus irmãos, não, vai fazer com que você não entre na terra prometida, meus irmãos. A minha desobediência vai fazer com que Deus não cumpra na minha na tua vida. Porque quando você está em desobediência, meus irmãos, papai não cumpre na minha tua vida, não. Quando você está em desobediência, você não entra não na terra prometida. Na terra que mana leite e mel. Porque a gente tem que obedecer, meus irmãos. Mas muitas das vezes você não quer obedecer. E você quer fazer o que quer. Porque Deus fala, meus irmãos, comigo, com você. Aleluia. Ele fala. É por aqui, meu filho. É por aqui. O caminho é esse. Vai por aqui. Escuta a minha voz. Mas aí você muitas das vezes não quer dar ouvido à voz dele. Mas para mim você entrar na terra prometida, meus irmãos, a terra que mana leite e mel, para Deus cumprir na tua vida, e você tem que estar em obediência, e você tem que ouvir a voz dele, porque ele fala, meus irmãos. Aleluia. Ele fala comigo, com você, mas que você dê ouvido à voz dele. Aleluia. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente endurece nosso coração, a gente quer culpar Deus pelo nosso sofrimento, a gente quer culpar Deus pelas nossas escolhas, pelos nossos erros. Mas quando você escolhe, meus irmãos, né? A nossa escolha tem preço. Mas muitas das vezes você escolhe, faz a nossa escolha, né? E não dá certo, né? A gente sofre pelas nossas escolhas. A gente quer culpar Deus. Mas Deus não é culpado não, meus irmãos. Deus não é culpado não pelo meu e pelo teu sofrimento. Porque muitas das vezes a gente está sofrendo porque a gente, pelas nossas escolhas. Porque a gente escolheu errado. A gente quer culpar Deus. Mas não culpe Deus não. Aleluia. Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, que ele venceu e nós também vamos vencer. Aleluia. Mas muitas das vezes você quer culpar Deus, porque a gente está sofrendo. Aleluia. Mas que você não queira culpar Deus não, meus irmãos. Porque Deus não tem culpa não do teu sofrimento. Porque a gente tem que passar pelas provações, pela tempestade, pelo deserto. Aleluia. Mas muitas das vezes, meus irmãos, aleluia, pela nossa desobediência, a gente tem que pagar preço. Porque quando você está desobediente, quando você quer fazer a sua própria escolha, tem preço. Mas não queira culpar Deus não. Se você está sofrendo, é por causa da sua escolha. Aleluia. E nossa escolha tem preço. O preço é alto. Mas que você não queira culpar Deus não. Aleluia. Porque tem sofrimento, meus irmãos, né? Aleluia. Que é permissão de Deus. Que é para nos ensinar, nos amadurecer, né? Tem deserto que é Deus que nos coloca. Porque a gente tem que passar pelo deserto.
Porque deserto é para ensinar-me a você, é para nos fortalecer, para nos amadurecer, para nos ensinar, nos deixar mais forte. Para quando vem a luta, a tempestade, eu e você tá de pé, firme e forte. Mas tem deserto que é você que se coloca. Aleluia. Tem provação que é você que se coloca. Porque a minha e a tua desobediência, a minha e a tua escolha errada tem preço. Aí quando você está sofrendo por causa da sua escolha, você quer culpar Deus. Por que, meu Deus, eu estou sofrendo? Por que, meu Deus, eu estou passando por isso? Por causa da sua escolha, por causa da sua desobediência. Porque quando você está desobediente, meus irmãos, aleluia, Deus não vai cumprir na minha tua vida, não. Quando você não quer ouvir a voz dele, ele não vai cumprir na minha tua vida, não. Porque a gente tem que ouvir a voz dele, meus irmãos. A voz do Senhor. A gente tem que obedecer, né, a ele. Fazer o que ele quer. Aleluia. Porque ele que manda, ele que desmanda. E é a vontade dele que prevalece na tua vida. Mas muitas das vezes a gente, né, fica com o coração duro, né? Endurece o coração. Deus fala com a gente, mas a gente não escuta. Aleluia. Mas que nessa tarde, meus irmãos, eu você deixe Deus entrar e fazer morada. Aleluia. Oh, glória. Deixa papai entrar, meus irmãos, fazer morada. Aleluia. Escuta a voz dele. Aleluia. Porque ele fala, meus irmãos, porque ele nos ama tanto. Que ele fala, é por aqui, filho. Eu quero pra você isso aqui, filho. Mas muitas das vezes o filho rebelde não quer ouvir a voz do pai. Muitas das vezes o filho rebelde não quer o que o pai quer pra ele. Quer seguir o próprio caminho. Quer fazer as próprias escolhas. Mas a minha tua escolha tem preço. A minha tua desobediência tem preço. Aleluia. Aí quando tá passando, né, tá sofrendo, quer culpar Deus. Endurece o coração, porque acha que Deus é culpado pelo o meu e o teu sofrimento. Nossas escolhas têm preço, meus irmãos. Porque a gente acha que a gente vai escolher, fazer a nossa própria escolha, né? E não vai sofrer. A gente sofre, meus irmãos. Quando a gente quer fazer do nosso jeito. Quando eu e você quer fazer do nosso jeito, a gente sofre. Então que você deixe Deus fazer por mim e por você. Porque tudo que Ele quer é o melhor para mim e para você. E como pai só quer o melhor para o seu filho. Então que você escuta a voz dele, dê ouvido à voz dele. Porque é a vontade dele que prevalece na minha tua vida. Porque jamais ele vai querer que você, né, sofra. Quando ele escolhe, meus irmãos, por mim, por você, né? Aleluia. É o melhor para mim, para você. Mas que você aceite, que você queira. Aceite do jeito dele. Deixa ele fazer por mim, por você. Não quero fazer do teu jeito, não. Porque o meu teu jeito tem preço. Aleluia. 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 Então que você escuta a voz dele, meus irmãos. Aleluia. Deixa ele fazer por mim, por você. Aleluia. Porque é a vontade dele que prevalece na nossa vida, meus irmãos. Eu e você tem somente que aceitar a vontade dele. Aleluia. Porque a minha e a tua desobediência, meus irmãos, tem preço. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente quer, né, fazer o que a gente quer. A gente não quer fazer a vontade do Pai. A gente não quer ouvir a voz dele. Mas tem preço, meus irmãos. Porque jamais Deus vai cumprir na vida de quem está desobediente. Jamais você vai entrar na terra prometida se você não está desobediente. Porque Deus promete, meus irmãos, e Ele cumpre. Porque Deus não é um para que minta e muito menos um para que venha se arrepender. Mas a minha e a tua desobediência, meus irmãos, atrapalha de Deus cumprir na minha tua vida. Atrapalha de mim, de você, né? Entrar na terra prometida. A terra que mana leite e mel. E nessa tarde, meus irmãos, se você quer sair do deserto, obedeça a voz do Senhor. Faça o que Ele manda. Escuta a voz dEle. Que é para mim você sair do deserto. Porque Ele quer tirar você do deserto. Porque deserto não é lugar para mim você morar, não. Deserto é só aprendizado. É só uma escola. É só para nos amadurecer, nos ensinar. Aleluia. Mas para mim você sair, meus irmãos, você tem que obedecer a Ele. Fazer a vontade dEle. Seguir o caminho dEle. Aleluia. Porque enquanto eu e você, meus irmãos, quiser fazer o que a gente quer, tá na desobediência, e você não vai sair do deserto, não. Mas quando você aprender a ouvir a voz dEle, fazer o que Ele manda, Ele vai tirar você do deserto. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Mas que você dê ouvido à voz dEle, meus irmãos. Aleluia. Para que você venha entrar na terra prometida. A terra que mana leite e mel. Para que você venha dar a Deus a Lodebar. Aleluia. Porque Deus quer tirar você do deserto, meus irmãos. Aleluia. E quando Ele coloca, Ele tira. Aleluia. Mas que você obedeça a voz dEle. Faça o querer dEle. Aleluia. Quando Ele falar, escuta a voz dEle. Aleluia. Porque a minha e a tua desobediência, meus irmãos, vai fazer com que você não saia do deserto. Vai fazer com que você permaneça no deserto. Então, se nessa tarde você quer sair do deserto, escuta a voz do papai. Obedeça a Ele. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia.
Porque o meu deserto chegou ao fim, meus irmãos. Mas que você escuta a voz do papai. Obedeça a ele. Aleluia. Aleluia. E não fique culpando a ele, não. Por quê, meu Deus? Por quê? Que você somente obedeça a ele e não queira culpar ele, porque você está passando, né, pelo deserto. Que você obedeça a ele para sair do deserto, porque ele quer tirar mim a você. Porque o meu deserto chegou ao fim. Mas que você dê ouvido à voz dele. Aleluia. Porque muitas das vezes você quer culpar Deus. Por que, meu Deus, eu estou nesse deserto e não saio? Esse deserto não acaba nunca. Aleluia. Mas que você não queira culpar ele, não. Aleluia. 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 Se eu e você ainda está no deserto, é por causa da minha e da tua desobediência. Porque você não quer dar ouvido à voz dele. Porque você não quer fazer o que ele manda. Então que você não queira culpar Deus, não. Porque Deus não tem culpa, não. Se você está sofrendo. Aleluia. Aleluia. Culpados somos eu e você. Quando a gente está desobediente. Quando a gente quer fazer o que quer. Porque ele fala comigo com você. É por aqui, meu filho. É por aqui, minha filha. Muitas das vezes o filho rebelde, a filha rebelde, a filha desobediente, o filho desobediente quer fazer o que quer. Quando a gente faz o que quer, meus irmãos, tem preço, tem consequência. Então que eu e você aprenda a assumir nossos erros. Aleluia. Porque é muito bom eu e você escolher, né? E quando vem as consequências, eu e você querer culpar Deus. Que você assuma pelos nossos erros. Aleluia. 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 Porque a gente faz a escolha e quando dá errado, a gente quer culpar Deus. Aleluia. Aleluia. Que você não queira culpar ele, não. Porque a minha escolha tem preço. Quando a gente escolhe errado. Então que você deixe Deus fazer por mim, por você. Deixe ele escolher por mim, por você. Não queira fazer do meu e do teu jeito, não. Porque o meu e teu jeito tem preço. Aleluia. 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 Porque muitas das vezes, a gente quer culpar Deus. Por quê, meu Deus? Por quê? Que você aprenda a assumir os nossos erros. Aleluia. Aleluia. Porque a minha escolha errada tem preço. Então que você assuma. Não queira culpar Deus, não. Não queira endurecer o coração quando Deus falar. Porque ele fala comigo com você. Mas você não quer dar ouvido. Endurece o coração. Porque está sofrendo. Porque está pagando preço. Por causa da desobediência. E quer culpar Deus. Aleluia. Mas Deus não é culpado, não. Culpado sou eu e você. Que não ouviu a voz dele. Que não seguiu o caminho dele. Que não fez a vontade dele. Porque ele fala. Mas muitas das vezes você quer fazer o que a gente quer. A gente quer seguir o nosso próprio caminho. Quer trilhar nosso próprio caminho. Mas teu caminho tem, teu caminho tem preço. Aleluia. E o preço é alto. Então que você escolha seguir o caminho do Senhor. Escuta a voz dele. Porque a voz dele é livramento na tua vida. Aleluia. E que você não queira seguir o nosso próprio caminho. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Que você esteja com o ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor. Porque ele fala. Ele nos ama tanto. Mesmo a gente sendo falho, pecador, mas ele fala. É por aqui, filho. É por aqui, filha. Mas a filha rebelde, o filho rebelde quer fazer o que quer. Quer ir pelo caminho mais fácil. Aleluia. Mas o caminho mais fácil tem preço. O preço é você perder a nossa salvação. Aleluia. Porque o inimigo dá, meus irmãos, tudo fácil, tudo de mão beijada. Para nos cegar, para nos aprisionar, para nos acorrentar. Para que você não venha ter força para sair das garras dele. Aleluia. Mas nessa tarde, meus irmãos, Deus é força na minha tua vida. Deus está tirando da minha tua cegueira. Deus está quebrando as correntes, os cadeados, para libertar minha você. Aleluia. 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 Porque vocês somos livres, meus irmãos, e não escravos. Porque tudo que o inimigo quer, escravizar-me a você, cegar-me a você. Aleluia. Mas nessa tarde, meus irmãos, Deus é libertação na minha tua vida. Deus já quebrou as correntes. Deus já tirou a minha tua cegueira. Deus já abriu a minha e a tua audição para que você venha escutar a voz dele. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Ele já perdeu a salvação dele, quer que você perca a nossa. Tudo que ele mais quer é ganhar alma para ele. Nos iludindo, nos enganando, nos aprisionando. Dá tudo fácil, mas tem um preço, meus irmãos. O preço é você ficar naquele grande dia, quando a trombeta tocar. Aleluia. Aleluia. E que você não queira ficar não, meus irmãos. Porque Deus está voltando para nos buscar. Ele sabe que eu e você somos falhos. Ele sabe que eu e você somos pecador. Mas Ele nos ama. Ele escolheu a mim e a você. Aleluia. 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 Então que nessa tarde, meus irmãos, você venha dar ouvir a voz dele. Quando ele falar, obedeça a ele. Porque ele só quer o melhor para mim e para você.
mas que você dê ouvido. Siga o caminho dele. Quando ele falar por aqui, meu filho, que você siga o caminho que ele quer que você siga. Porque a voz dele é tudo na tua vida. Mas que você dê ouvido, meus irmãos, porque ele fala. Aleluia. Ele fala, meus irmãos. Ele fala o tempo todo. Mas que você esteja com ouvido sensível para ouvir a voz dele. Porque ele fala. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Fala com o teu povo, Pai. Faz o teu povo ouvir a tua voz. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Papai. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. A irmã Tatiana agora vai louvar, meus irmãos. E eu creio que Deus vai continuar falando com meus irmãos através dos louvores. Vamos lá, meus irmãos. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Fala, Jesus querido. Fala-me hoje sim. Fala com tua bondade. Fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala, Senhor, com teu povo, faz o teu povo ouvir a tua voz, Senhor, porque o inimigo está aí furioso, aleluia, fazendo com que o teu povo não dê ouvido à tua voz e dá ouvido à voz dele. Mas nessa tarde, faz com que o teu povo escuta a tua voz, Pai, e não a voz do inimigo, porque o inimigo é sujo, ele confunde a nossa mente, faz tudo para nos confundir, mas não permita, Pai, que ele confunda o teu povo, faz o teu povo saber que o Senhor está falando, aleluia, que o teu povo não venha ter a dúvida. Tira toda a dúvida do teu povo quando o Senhor falar. Faz com que o teu povo escuta a tua voz e saiba que é o Senhor que está falando. Porque o inimigo é sujo, ele confunde. Ele está aí para confundir, para enganar. Mas nessa tarde, meus irmãos, vai tirando toda a confusão da mente do teu povo. Faz o teu povo ouvir a tua voz. Aleluia, porque o inimigo está aí, meus irmãos, para confundir a tua mente, para que você não venha escutar a voz de nosso Pai, mas que nessa tarde você escuta a voz do Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Faz o teu povo ouvir a tua voz, Pai. Aleluia, fala com o teu povo, Pai, porque a tua voz é livramento. Vai falando com o teu povo, vai falando com teus filhos, faz eles ouvir a tua voz. Aleluia, oh Senhor, aleluia, para teus filhos fala, e num caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, queiram consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a te louvar, cantar, alegremente sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia,
sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Oh, aleluia, oh, glória, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. A irmã Tatiana vai louvar mais um. Eu falei que era dois, não foi, meus irmãos? Louvei um e vou louvar mais dois, né? Aleluia. Que papai mandou louvar, né? Mais um, então, né? É como ele quer. É ele que manda. Falei que ia ser dois, mas vai ser três. Já foi um. Agora vai ser o segundo, depois o terceiro, para encerrar. E eu creio que o papai vai continuar falando com meus irmãos, através dos louvores também. Oh, glória! Agora esse louvor aqui nunca louvei não, meus irmãos, mas, né? Deus, ele capacita, né? Deus, ele, né, nos ensina, que ele é o nosso pastor. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído triste viu, as chagas com amor pensou, e ao lá nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse-me em voz amante: achei que tu és meu, jamais senti tão grande amor como este do meu pastor, bom pastor. Por ele sou querido, que graça singular, pois ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre, agora Deus dá poder, cabal e graça, Salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor com amor buscou-me, ele restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Oh, glória, saiu, né? Saiu, né, meus irmãos? Não quero ver esse louvor, não, né? Mas quando Deus manda, oh, aleluia. E eu creio que Deus falou com meus irmãos através do louvor também. Agora mais um para encerrar. Oh, glória. Porque Deus não está, né, atrás de voz bonita, né? Deus não está atrás de cantor. Deus está atrás dos verdadeiros adoradores. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus não está atrás de voz bonita. Deus não está atrás de quem sabe pregar. Porque Deus é aquele que capacita. Quando Ele chama eu e você, Ele capacita. Ele coloca a palavra na minha tua boca. Aleluia. Oh, glória. Mais um para encerrar. Vamos lá, meus irmãos? E eu creio que Deus vai continuar falando com meus irmãos através de louvor também. Vamos lá? Oh, glória. O Senhor da ceifa chama. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer vir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra, atenta teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera assim um pecador, mas o fogo santo queimando torna-se útil para seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra, atenta teu mandar. Fala, Senhor, com teu povo, aleluia. Fala, Senhor, fala, Jesus. Faz o teu povo ouvir a tua voz, aleluia. Vai quebrando o coração de pedra, Pai, aleluia. Vai falando com teu povo, aleluia. Faz o teu povo ouvir a tua voz,
Porque muitas das vezes você endurece o coração, Deus fala e você não escuta. Mas nessa tarde Deus está quebrando o coração de pedra, para quando Ele falar, aleluia, e você ouvir, penetrar, aleluia, 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 oh glória, aleluia, aleluia, oh aleluia, Senhor, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Muitos são que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhe anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegra, tenta teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegra, atento a teu mandar, aleluia. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço, Senhor, aleluia. Então que você escuta a voz dele, porque ele fala, aleluia. Porque a voz dele é livramento na minha tua vida. Mas que você escute, que você dê ouvido, porque ele fala, meus irmãos. Ele é tão bondoso, ele é tão misericordioso que ele fala. Mas que você escuta a voz dele, porque ele fala, meus irmãos, porque ele nos ama. Aleluia. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. O que importa é que ele nos ama, que ele escolheu a mim e a você. Aleluia. Aleluia. Ele nos ama tanto, que deu a vida por nós naquela cruz. Foi até o fim, sendo santo. Mas deu a vida por mim e por você. E você sendo falho, pecador. Mas ele foi até o fim, porque ele nos ama. Aleluia. Aleluia. Quem pode todos, meus irmãos, todos desamparar-me a você, né? Aleluia, humilhar, né? Esquecer. Mas Deus não, meus irmãos. Ele nunca esquece de mim e de você. Aleluia, porque Ele nos ama. Não importa o que você fez. Não importa o que você está fazendo. O que importa é que nosso Pai nos ama. E quando todos vão embora, meus irmãos, Ele está comigo, com você. Porque Ele nunca desampara-me a você. Ele nunca esquece de mim e de você. Aleluia. Aleluia. Porque Ele nos ama, meus irmãos. E nunca duvide que Deus, né, não ama eu e você. Porque muitas das vezes, meus irmãos, e você se acha tão, né, meu Deus, sou tão pecador, sou tão falho, eu não mereço nada. Aleluia, 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 aleluia. Mas Ele nos ama mesmo assim. Mesmo eu você sendo falho, pecador. Mesmo eu você achando, né, que a gente não merece nada. Porque na verdade a gente não merece nada, meus irmãos. Mas Ele é tão bondoso, Ele é tão misericordioso, que Ele nos ama. E nos perdoa. Está disposto a nos perdoar. Porque a gente erra tanto, né, meus irmãos? A gente peca tanto. Mas ele sempre está disposto, de braços abertos. Eu estou aqui, meu filho. Vem. Que eu te amo. Eu te perdoo. Não importa o que tu fez. Importa que eu te perdoo. E que eu te amo. Aleluia. Porque Ele nos ama, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Não importa o que você fez. Aleluia. Aleluia. Mas Ele nos ama. Aleluia. Aleluia. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fiquem todos com Deus, ó Pai do Senhor. Tenham todos uma ótima tarde e um ótimo domingo.